Aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Meu querido irmão, minha irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Ouçamos o Santo Evangelho para este dia, hoje, 24 de novembro. O Evangelho está em Lucas, capítulo 19, versículos 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus é claro, Jesus é evidente, é incisivo, explica claramente o motivo da sua raiva, animosidade, pois para quebrar. O profeta Elias antecedeu Jesus quando assistiu à morte dos profetas de Baal e depois disse: eu me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Está lá no livro de Reis, 1 Reis. Pois bem, Jesus hoje diz para eles: não sabíeis que a casa de meu pai é casa de oração e vós a tornastes um antro de ladrões? Meus irmãos, o templo de Jerusalém, desde a sua construção por Salomão, no ano 950 a.C., cumpria duas funções importantes: a função religiosa e a função política. A igreja, em todos os tempos, precisa não esquecer a função política. E política não quer dizer partido, partidária. Político quer dizer cuidar do bem comum. As tantas leis que surgiram na Bíblia, no Velho Testamento, a função era cuidar das pessoas. Pois bem, precisamos hoje nos tomar cuidado com a política e com a religião, com tudo que é ideológico. O problema não é a política, o problema não é a religião, o problema é transformar a religião, Deus, numa ideologia que explica tudo e resolve todos os problemas. Escute isso: Deus não resolve todos os problemas. Não resolve, não. Tem coisas que são os homens que têm que fazer. É você que tem que fazer. Sou eu que tenho que fazer. Quem tem que mudar o meu coração não é Deus, sou eu. E aí está a dificuldade. Não podemos separar a religião de política, mas não podemos querer transformar Deus de acordo com o nosso coração. É o meu partido que está certo, ainda que seja verdade. Mas se a maioria disse que é o outro, então respeite. Vamos depois mudar isso, mas não vamos fazer guerra, como está acontecendo. No mundo, sempre as guerras são por causa de rigidez, inflexibilidade. E isso continua muito vivo, sobretudo no Brasil, entre os dois partidos maiores
polarizando as questões. Não sou nem desse nem daquilo. Sou de que quem está com radicalismo, veja, ame o seu próximo, aceite a ideia diferente, combata, mas sem querer guerra, sem pedir guerra, pedir que o exército intervenha e tudo mais. Pois bem, precisamos estar com o coração aberto para o diálogo, senão vamos provocar mais guerra. João, no capítulo 2, versículo 19, nos dá a melhor chave para interpretar esta passagem de Jesus no templo, essa violência de Jesus no templo. Lá em João, nós temos Jesus dizendo assim: destruí este templo e eu o reedificarei em 3 dias. Jesus, ele é o templo. Desrespeitando aquele templo, estavam desrespeitando Jesus. Mas Jesus ressurge e cria um novo templo. Ele é o novo templo. Mateus, no capítulo 27, versículo 51, diz assim: quando Jesus morreu no Gólgota, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Meus irmãos, aí está uma chave também importante para entender. Jesus se torna o novo templo, a nova religião. Jesus se torna a vida nova que brota da aliança do seu sangue na cruz derramado. Aliás, de seu lado, aberto pela lança do soldado, correu sangue e água. Água e sangue. Água que a igreja interpreta sempre assim. A água que correu do lado de Jesus é o batismo. É a água que dá vida. É a água que dá vida nova. E o sangue é a Eucaristia, é o próprio Jesus. Nascemos do lado de Jesus transpassado e somos, pelo lado de Jesus transpassado, alimentados pela Santa Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor, que quando nós participarmos da Eucaristia, lembremos, estou aqui porque nasci pelo batismo, pela água que correu do sangue do lado de Jesus. Estou aqui alimentando, porque Jesus se entregou, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E pede no final, fazei isto em memória de mim. Deixemos, pois, irmãos e irmãs, nossos rancores, nossas brigas entre irmãos, na família sobretudo, e busquemos a paz. Jesus é a paz. Quem está com Jesus está em paz e não é ranzinza, não é azedo. Isso não quer dizer que não tenha dores no corpo e na alma. Isso não quer dizer que a perseguição, o ódio dos outros não faça mal, não atrapalha. Atrapalha, mas Jesus é mais. Ele venceu e com ele eu já sou vencedor. Abençoe-vos o Deus, todo o poder e bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom dia, povo querido do Deus amado.